acho que a visão mais preconceituosa da acupuntura é a que eu citei no começo, a magia chinesa, pra mim e tal. Então, tipo assim, a gente tentar desmistificar isso para ver que não é só uma questão filosófica, né? Ou não. religiosa sim, ou de sim. efeito placebo. Não, ele tem realmente um efeito científico, né? Sim. Então, esses acupontos, eles têm neuroreceptores que vão transmitir essas ondas e dar o alívio da dor, do tratamento. Na assim, verdade, assim, tudo que você faz na periferia modifica o sistema nervoso central, né? Então, a gente sempre fala isso. E vocês têm 2 quadros ali que me levaram bastante atenção, que é o cérebro e o coração, né? Então, a gente sabe que quando a gente não está bem emocionalmente, a gente pode afetar de alguma forma a nossa saúde cerebral. E isso a gente tem visto cada vez mais em evidência, no Instagram, em outras redes também, falando da importância disso. Mas tudo que você faz na periferia, você vai, de alguma forma, modificar o seu sistema nervoso central, que é o seu encéfalo, também denominado como cérebro. Sim. E aí, o interessante é entender que esses acupontos, eles apresentam neurotransmissores específicos. Então, nós temos até um artigo publicado, né, Marcelo? Sim. Que demonstra que a injeção, por exemplo, de alguns desses neurotransmissores, serotonina, GABA, é capaz de modificar o efeito da acupuntura. Então, você consegue perceber, a partir desse estudo, que nessa região existe realmente uma ligação direta com o sistema nervoso central e que, quando você aplica um estímulo na periferia, de alguma forma você vai mudar essa rede neural. E aí depende muito do que você faz também com relação à estimulação desses acupontos. Né? O ponto de acupuntura, se você imaginar um neurônio, ele tem uma rede dendrítica que parece uma raiz. Uma raizinha, uma árvore. Vamos pensar num tronco de uma árvore. Raiz. E o tronco é que vai levar a informação até o sistema nervoso central na medula. Então, onde a gente tem uma sinapse do primeiro neurônio, que é esse conjunto, com o segundo neurônio que está na medula, e que leva a informação para o nosso cérebro. Então, essa raiz, ou essas raízes, elas estão mais concentradas na região do ponto de acupuntura. Então, por isso, o ponto de acupuntura, ele fica mais predisposto... sensível, vamos dizer a assim. estimulações, entendeu? Dá uma resposta melhor. É uma Isso. resposta melhor. Então, se você faz o TENS, né? O TENS, normalmente, a gente coloca ao redor da dor. Né? Um dos protocolos que tem é você cercar a dor com 4 eletrodos. Você não leva em consideração se você está colocando em cima de uma área com mais receptores ou não. Você simplesmente está cercando e isso provoca uma analgesia. Quando você escolhe a área que você está aplicando para uma área que vai ter uma melhor percepção... Do ponto de vista neurobiológico... Você está usando um ponto que é mais receptivo ao estímulo. Sim. Aí a resposta é melhor. Como se fosse uma rede elétrica. Então, Que a basicamente, partir o que disso, você vai diferencia o ponto é distribuir. isso. Inclusive, assim, dá para fazer demonstrações. Se você quiser. Uai, Aqui, ó, na nossa mão... eu já quero. a gente, aqui na nossa mão aqui. tem um lumbrical, que é um músculo. A gente tem um ponto de acupuntura bastante importante aqui. Eu vou te explicar como é que você vai achar. Você vai abrir sua mão assim, você vai pegar esse cantinho da dobrinha do seu polegar, do seu outro polegar, vai colocar aqui. Isso, aqui, ó. Assim. Vai colocar aqui no meio, ó. Assim? Não, esse aqui. No meio. Esse aqui. Aí. Isso, e aí você vai girar seu polegar no sentido do fechamento do triângulo. Aí, nesse ponto, você tem um ponto IG4. Exatamente, é um ponto sensível. Se você apertar esse ponto, você vai ver que ele é sensível, que ele tem uma dorzinha diferente. Se você correr seu dedo mais para frente, se você correr seu dedo mais para trás, você vai ver que não é igual a esse ponto. Esse ponto é o chamado IG4, ele é um ponto para tratamento de cefaleia, por exemplo, que você pode usar tanto no Duin, né? Que se eu faço em mim mesmo, se eu estou com uma dor de cabeça agora, eu posso vir nesse ponto e ficar estimulando ele 5 minutos na mão esquerda, 5 minutos na mão direita, e isso gera uma modificação só de apertar, que vai chegar até o meu sistema nervoso central e aliviar a minha cefaleia. Só de apertar esse ponto. Se eu quiser colocar uma agulha, eu estou fazendo acupuntura. Se eu for apertar o seu ponto, eu estou fazendo shiatsu. Ou seja, na realidade, o ponto é que é importante. É o mesmo, mas o estímulo E ele pode cada ser modificado, entendeu? Caralho, eu tô no blow mind aqui. Não é? Não é?
Então, e cada ponto, aí a questão é a seguinte, cada ponto ou cada conjunto de pontos tem uma indicação. E aí é onde o acupunturista entra com tudo que estuda para, assim, qual é o melhor conjunto de pontos, que a gente chama de protocolo, né? Qual é o melhor conjunto de pontos para determinada patologia. E é muito interessante a gente também estudar, assim, um pouco da língua chinesa. Então, nós já fizemos chinês há algum tempo. E a nossa professora de chinês, ela sempre falava assim, ó, se você entende o nome do ponto, você entende por que o ponto, ou para que o ponto serve. Então, dependendo do que... Tem, por exemplo, o ponto da raiva. Então, aquela pessoa que é muito raivosa, que é muito rancorosa, ou aquele paciente que é muito... Esse pra gente. Que é muito ansioso. Então, pela tradução do ponto do chinês para o português, a gente consegue entender qual que é a eficácia daquele ponto. É muito legal. Por que você vai tratar, ou quando que você vai tratar? Se o paciente está com muita raiva, porque a gente trabalha muito também na medicina tradicional chinesa com as emoções. Então, vocês já devem ter visto falar que as emoções geram alterações do corpo físico, e o corpo físico também pode gerar alterações do ponto de vista emocional. Então, na medicina chinesa, a gente não entende o doente, por exemplo, como, ele está com uma dor no braço direito, pronto, e acabou. Não, mas o que aconteceu? Que tipo de dor que é? É uma dor articular, muscular, tendinosa. Então, aí nós vamos usar um pouco do que você falou da medicina tradicional chinesa, da parte filosófica. Dentro desse conceito, como é que a gente vai caracterizar essa doença dentro ali dos 5 elementos que são os fenômenos da natureza? Sim. Porque a natureza, de alguma forma, ela está em nós e nós somos parte da natureza. E isso é muito legal quando a gente olha para as estações do ano. Então, existe o quê? A primavera, o verão, o inverno, o outono. E é característico. Assim, no outono, a gente sabe que as doenças respiratórias, elas têm uma incidência maior. E na medicina tradicional chinesa, quando esse paciente ele nos procura no ambulatório, que agora a gente não tem consultório mais, mas a gente entende que as incidências das doenças, elas também têm esse ciclo estacional. Sazonal. Tipo, sazonal. Quando a sua avó fala assim, eu tenho... Nossa, vai chover... Vai esfriar, meu joelho está doendo, né? Meu reumatismo está doendo. Então, é uma existe percepção, uma analogia, né, do frio que faz o osso doer, e isso tem uma relação. Popular. Não é só. Isso tem a relação na parte do aspecto energético da acupuntura. Por isso que são os dois aspectos, né? A gente não pode também deixar o aspecto energético e ficar só com o científico. Então, um depende do outro. Né, Então, para quem acha que é uma religião, não é uma religião, não, só tem... longe disso. Não, assim, as melhores revistas do mundo publicam muito sobre acupuntura. Então, Nature, Lancet, tem várias... Quer mais um ponto? Tem um ponto aqui no revistas. Cotovelo, que você fecha o cotovelo, no final do cotovelo da prega, você tem um ponto. Aqui em cima? Sim, no finalzinho da prega aqui de flexão. Um pouquinho para baixo. Junto, aí você estica seu braço agora. Isso. Agora você aperta esse ponto do finalzinho da prega e você vai ver que ele é mais sensível. Esse ponto ele chama alegria de viver. O nome dele em chinês. Como é que eu vou fazer uma pedra? Se dói muito, não tem alegria? Não, mas ele é um ponto que você pode estimular, porque, assim, pela nomenclatura, ele é o coração 3, é o terceiro ponto do meridiano do coração. Só que no nome dele em chinês, igual já se falou, ele chama alegria de viver. E ele trata algumas condições que estão relacionadas à tristeza, né, fechamento. Então, assim, dependendo do ponto, dependendo da estimulação que você faz, você tem um efeito terapêutico. Então, essa é a parte mais legal da acupuntura. Tem a relação de doeu mais, precisava mais desse ponto ou não? Na filosofia... Existe, quando mas a gente na vai prática não. Fazer uma avaliação... energética, vamos dizer assim, tradicional, filosófica. Na auricular, existe. Inclusive, a gente faz palpação para ver qual que é o ponto que está mais sensível. Para poder... Quando eu fiz a auricular foi isso, eu fazia palpação. Isso, você vai rastreando o pavilhão auricular para ver se... Porque na realidade o nosso órgão interno, ele se expressa externamente naquela área. E aí, quando você faz uma estimulação pontual ali, ela fica mais sensível. Então, isso faz parte do aspecto filosófico energético da acupuntura. Mas aí, se você for para o aspecto científico, você consegue fazer a detecção elétrica. Né? Então, normalmente, o ponto de acupuntura ele fica com uma resistência elétrica menor.
de outras Então, áreas. existem equipamentos que você coloca na região do ponto e fecha o campo e você detecta a diferença de potencial que tem. Então, nos pontos de acupuntura, em geral, são menores. E aí é uma área que precisa ser estimulada. Então, você consegue fazer o diagnóstico através da detecção do seu componente elétrico, né? E aí é um equipamento que está lendo, não é filosofia, não é um embasamento energético. E bate as duas? Bate as duas. Bate. Na prática, bate.